Olá! Oi, gente, eu tô muito empolgada hoje por dois motivos. O primeiro é que vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, que inclusive é o nome aqui do canal, Ariartes, que é artes, tá? Já pensou se caísse uma pergunta valendo R$500 mil no show do qual é a sétima arte? Todo mundo saberia responder, né? A sétima arte é o cinema. E se caísse uma pergunta valendo R$1 milhão em barras de ouro? E a pergunta seria: quais são as outras artes? Você saberia responder? O vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Se o cinema é a sétima arte, então quais são as outras artes? Você ainda não é inscrito aqui no canal? Não, Não? Mas por não quê? sou ligado nas coisas de arte. Porque você não é ligado a artesanato, pintura, escultura, desenho? Mas quem te disse que o canal Ariartes é só sobre isso? Não? Claro que não, gente! A arte abrange um universo de possibilidades. E uma dessas possibilidades é um dos motivos para você clicar o dedo nesse botão aqui embaixo e se inscrever no canal. E aproveita e curte esse vídeo que é para dar aquela força pra gente, tá bom? Se vocês prestaram atenção no início do vídeo, eu falei que tinham dois motivos para minha empolgação, né? O primeiro eu já revelei, que é porque eu vou falar de um tema que eu gosto bastante, que é artes, né? O segundo motivo é uma novidade que tá chegando aqui no canal, que tá me deixando muito contente. Então vocês assistem o vídeo até o final para vocês saberem que novidade é essa, tá bom? Então vamos parar de enrolação e vamos soltar o vídeo falando sobre as outras artes, tá bom? Solta o VT! Foi na antiga Grécia onde surgiu a divisão entre as artes superiores, criadas para serem apreciadas com os olhos e os ouvidos, e as menores, relacionadas com o tato. Não há absoluto consenso de quando exatamente o conceito original da lista surgiu, mas a teoria mais aceita é datada do século XVIII, quando academias europeias decidiram criar o conceito de belas artes, separando-as de outras manifestações. Foram selecionadas 6 delas, cujo propósito principal era, segundo acadêmicos da época, expressar o belo, mesmo que sem nenhuma outra utilidade. No século XX, o cinema foi inserido ao contexto graças ao crítico de cinema italiano Ricciotto Canudo e o seu Manifesto das Sétima Artes, publicado em 1914, o que popularmente acendeu o termo sétima arte. A arquitetura. A arquitetura é considerada arte devido à engenhosidade e ao uso da estética para criar edifícios que sejam harmônicos, com espaço e que perdurem no tempo. Para os gregos antigos, com seus edifícios monumentais como o Partenon, a arquitetura foi um dos aspectos fundamentais para formar a sua civilização e arte. É uma das principais profissões envolvidas na arte de construir, com foco na necessidade básica do ser humano de se abrigar. A partir dessa premissa, podemos considerar que ela contribui para a melhoria das condições de vida das pessoas e, para tanto, considera aspectos estéticos e psicológicos. A arquitetura está ligada diretamente com a evolução humana. Ela passa a existir a partir do momento em que o homem começou a construir abrigos para proteção contra predadores e fenômenos naturais.
Quem nunca admirou obras como as pirâmides do Egito, que suportaram o tempo, a arquitetura grega ou a romana, como o Coliseu de Roma, e barrocas, como a Igreja Barroca de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais? Dessa forma, é possível entender exatamente a importância desse tipo de arte para a vida humana. Dança. A dança é uma arte do movimento corporal usando o corpo como instrumento. As pessoas podem exteriorizar seus sentimentos fazendo gestos credenciados por um ritmo. Entretanto, também é possível dançar sem o apoio musical. É uma das formas mais antigas de manifestação artística, tendo origem ainda na pré-história. As pessoas dançavam em rituais de celebração, agradecimento, cerimônias fúnebres e para pedir proteção. Portanto, é muito provável que a dança tenha surgido ao mesmo tempo que a música, também como uma forma de comunicação. Há registros de pinturas rupestres do período paleolítico que representam figuras humanas realizando movimentos que foram interpretados como danças. Já na Idade Média, a dança não tinha tanto destaque devido à moralidade imposta pela Igreja Católica. Nesse contexto, as manifestações corporais foram consideradas profanas, ou seja, imorais. Porém, a população do campo continuou exercendo a dança. No Renascimento, a dança retoma sua importância, sendo valorizada pela nobreza, tornando-se mais complexa, com estudos e organizações, quando surge o balé. Em seguida, a dança moderna e a contemporânea. Pintura. Quando se pensa em arte, você há de convir que a primeira imagem que vem em nossas cabeças é uma pessoa com um pincel e tela em mãos. Há muito tempo, a pintura é utilizada pelo homem como forma de expressão e um mecanismo para captar a realidade. Ao longo da história, muitos pintores foram reconhecidos e, por isso, não é de se admirar que hoje a pintura continua sendo uma das mais populares e apreciadas artes. Podemos definir a pintura como a técnica de depositar pigmentos coloridos, que podem ser pastosos, líquidos ou em pó sobre uma superfície, gerando imagens figurativas ou abstratas. Essa é uma atividade que permite às pessoas se comunicar e demonstrar sentimentos por meio de formas, cores e texturas. A história da pintura remonta ao período pré-histórico, quando os seres humanos usavam as cavernas como suporte para os seus desenhos. Esse tipo de arte era feito com pigmentos extraídos de óxidos minerais, ossos carbonizados, vegetais, carvão, sangue e gorduras animais. É uma manifestação artística que possibilita aos homens conhecer melhor o seu passado, costumes e crenças, pois pode revelar muito sobre a cultura de determinada época e lugar. Além disso, é considerada uma das formas de artes mais tradicionais. E boa parte das grandes obras da humanidade são pinturas com tinta a óleo. Grandes artistas foram reconhecidos por essa arte, como Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Tarsila do Amaral, Frida Kahlo e tantos outros que se dedicaram a essa arte como profissão. Escultura. A escultura é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo total ou parcial. Existem várias técnicas de trabalhar os materiais, como a cinzelação, a fundição, a moldagem ou a aglomeração de partículas para a criação de um objeto. A história da escultura remonta aos tempos da pré-história. Já naquela época, o homem era capaz de montar grandes obras para falar sobre suas conquistas, caças e até mesmo representar família. As esculturas podem ser feitas de diversos materiais, dependendo da técnica utilizada. Aqui no canal Ariartes, publiquei um vídeo ensinando a fazer um suporte de abajur com as mãos, que nada mais é que uma escultura de mãos realista feita com gesso.
Acesse o nosso canal e assista o conteúdo desse vídeo para se aprimorar em relação à escultura. Como exemplo de escultor, podemos citar Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Ele foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Toda sua obra, entre talha, projetos arquitetônicos, relevos e estatuária, foi realizada em Minas Gerais, especialmente nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Música. A música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música é uma forma de arte considerada por muitos como sua principal função. A criação, a performance, o significado e até mesmo a definição de música variam de acordo com a cultura e o contexto social. A música vai desde composições fortemente organizadas e a sua criação na performance, música improvisada e até formas aleatórias. Assim como a dança, a música é conhecida e praticada desde a pré-história, embora nenhum critério científico permita estabelecer seu desenvolvimento de forma precisa. A história da música confunde-se com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humana, como também se usava sons para expressar sentimentos, pedir proteção, agradecimentos, cerimônias fúnebres e rituais de celebração. Grandes artistas consagrados desde a era clássica, como Beethoven, não esse Beethoven, o outro Beethoven, esse Beethoven, Bach, Mozart, Vivaldi e tantos outros artistas que criaram lindas canções eternizadas ao longo do tempo. Literatura. Literatura é uma arte que, como todas as outras, ligada à expressão de ordem estética, em que o produto é resultado da percepção de emoções e ideia dos artistas. Cada uma dessas artes se manifesta de acordo com os materiais, técnicas e recursos expressivos de cada tipo de arte. A matéria-prima da literatura é a palavra, que, de acordo com a conjuntura histórica e cultural de cada estilo, transforma a linguagem utilizada em seus meios de expressão. É a técnica de compor e expor textos escritos em prosa ou em verso. De acordo com os princípios teóricos e práticos, o exercício dessa técnica ou da eloquência e poesia. Em latim, literatura significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidade de escrever e ler bem, e se relaciona com as técnicas da gramática, da retórica e da poética. Por extensão, se refere especificamente à arte ou ofício de escrever. O termo literatura também é usado como referência a um conjunto escolhido de textos, como, por exemplo, a literatura brasileira, literatura portuguesa, espanhola, literatura inglesa e tantas outras. A definição de literatura está comumente associado à ideia de escrita de letras, entretanto, nem todo texto é literário. Para entender melhor, vamos comparar através de uma oposição o texto científico ao literário. O científico emprega palavras sem preocupação com a beleza ou efeito emocional. Já no literário, é totalmente contrário. Essa será a preocupação principal do escritor. Como exemplo, podemos citar alguns autores consagrados como José de Alencar, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Edgar Allan Poe e tantos outros escritores que fizeram da literatura a arte que é hoje. Cinema. Se hoje estamos nos tempos de megas produções com efeitos especiais, é porque o cinema é uma das artes que mais usou da criatividade em tempos de tecnologias esparsas. Os clássicos filmes de Charles Chaplin eram verdadeiras obras de arte, assim como seus contemporâneos do chamado cinema mudo.
Conseguir imagens em movimento foi algo perseguido desde a antiguidade. As sombras exerceram fascínio nos seres humanos, o que rendeu, inclusive, a criação do teatro de sombras. Com o advento da fotografia, foi possível fixar a imagem numa superfície, seja ela papel, placa de metal ou vidro. A história da fotografia está totalmente ligada à história do cinema. Portanto, houve grande contribuição dos diversos inventores de países como França e Estados Unidos, pois desenvolveram um aparelho para captar e projetar imagens em movimentos, como lanterna mágica, praxinoscópio e cinestoscópio. Até que em 13 de fevereiro de 1895, os irmãos Lumière, apaixonados por inventos e fotografia, desenvolveram o cinematógrafo. Ao contrário dos outros aparelhos, esse permitia gravar e projetar a imagem, tornando as atividades mais práticas. Em dezembro do mesmo ano, em Paris, foi realizada a primeira projeção cinematográfica numa sala escura. Foram projetados 10 filmes de curta duração, entre eles A Saída dos Operários da Fábrica. 6 meses depois da exibição em Paris, é realizada a primeira exibição no Brasil, exatamente no Rio de Janeiro. Você sabia que o cinema foi muito explorado principalmente pelas mulheres? A primeira cineasta a conseguir viver do cinema foi Alice Guy Blaché. Depois de ter sido apresentada ao equipamento aos 22 anos, ela começa a experimentar filmar com dupla exposição, atrasar ou apressar a velocidade da câmera a fim de conseguir efeitos interessantes para narrar suas histórias. Ela ainda seria a primeira a usar cores e sons nos seus filmes, criando sua própria produtora. Porém, após se divorciar, em 1920, volta para a França e não consegue retomar sua carreira de diretora. Completamente apagada da história do cinema, faleceu em 1968 sem nenhum reconhecimento. Agora, os historiadores voltam a dar-lhe o crédito que merece por seus mais de 1000 filmes, incluindo sua monumental A Vida de Cristo. Blaché conseguiu revolucionar a história do cinema com as suas criações extraordinárias para a época. Acredita-se que sem a contribuição dessa grande cineasta, o mundo do cinema poderia ter sido esquecido antes mesmo de começar, pois suas exibições eram de imagens que no início eram apenas corriqueiras, como por exemplo uma passagem de um trem. Nas próprias palavras de Blaché, em uma relíquia de entrevista, contar histórias através de um cinematógrafo era coisa para mulherzinha. Por isso, naquela época, era tão comum encontrar mulheres exercendo a profissão. Esse quadro mudou após a crise de 1929, que assolou a nação, causando desemprego e fome, até mesmo para aqueles formados nas melhores faculdades dos Estados Unidos. Então, procuraram refúgio nessa nova indústria já fortalecida e que já estava gerando lucro. Assim, criaram sindicatos e ocuparam vagas que até então eram das mulheres. Quer saber mais sobre essa revolucionária e magnífica cineasta? Assista o documentário Alice Guy Blaché, a história não contada da primeira cineasta do mundo. Vocês viram quantas artes dá para trabalhar aqui no canal? Né? Fora que eu não coloquei o conteúdo completo. Esse vídeo vai ser só a primeira parte, falando dessas 7 artes, porque senão o vídeo ia ficar muito comprido. Mas aí eu vou liberar mais 4 que ainda tem, que no total são 11 artes. Eu falei que tinha uma novidade aqui no canal, então é um quadro novo que vamos lançar aqui, que vai se chamar... Vamos fazer melhor. Eu vou chamar a minha irmã, que vai tomar conta desse quadro, até porque eu não vou ter tempo de fazer tanta coisa aqui no nosso canal, mas ela vai ficar tomando conta dessa parte, tá? Ela é super nerd, então ela vai se dar bem nesse conteúdo. Vamos chamá-la para que ela fale e faça mexendo do quadro dela. Anaíra, chega aqui. Oi! Já viram uma nerd que não sabe fazer o sinal da nerd? Não sabe, gente. Eles têm vontade própria. Não sabe. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos fazer ela, né? Vamos criar um sinal novo. Que tal? Eu posso fazer esse aqui. Que tal?
olá. Gente, pelo amor de Deus, se esse sinal aqui for um sinal, um gesto obsceno, vocês, pelo amor de Deus, me avisem. Escreve aí nos comentários se aqui for um gesto obsceno, não me deixa reproduzir isso aqui não, tá? Eu vou ler, né? Tá, então deixa eu me apresentar. Eu não sou nerd, em primeiro lugar, tá? Ela fala que eu sou nerd porque eu uso óculos, porque eu gosto de ler livros, porque eu assisto séries, porque eu assisto filme, porque eu fico desconexa do mundo, mas eu não acho que eu seja nerd. Eu queria ser nerd, porque se eu fosse nerd, pelo menos eu era inteligente, né? O nerd é inteligente, não é? Mas não sou, não acho. Meu nome é Anaíra, eu sou irmã da Ariana e eu vou trabalhar sem salário nesse quadro. Mas eu gostei, eu gostei. Eu gosto de falar de série, de filme, e vai ser sobre isso. Ah, tá. Deixa eu explicar como é que vai ser fazer a merchan, como ela falou, né? Eu vou falar de filmes e séries, livros, tudo que vocês possam imaginar que seja a respeito dessas coisas, sabe? E vai ser bem interessante. E o nome do quadro vai ser TV Spoilers. TV Spoilers. E eu vou falar de tudo. Inclusive, eu já tô preparando ali o conteúdo, por isso que eu tô assim tão animada. Meu Deus, eu não consigo de ansiedade. Eu tô ali organizando todo o conteúdo do vídeo, do vídeo que a gente vai lançar, que a gente não sabe a estreia. Por isso, vocês têm que... Eu fiquei com o dedo cruzado, aí tô fazendo figa. Por isso, vocês têm que ativar o sininho aí, pra poder vocês receberem a notificação quando o vídeo estiver pronto, tá? E outra... vou falar de 2 séries que a dica é Fugitivos, tá? A série. E vai ser 2 séries que a gente vai comparar, né? E vamos falar juntos. E eu tô muito animada, então vocês não perdem, tá? Não perdem. E outra, escreve aí no canal, nos comentários, qual é essa série que eu tô fazendo conteúdo. Por quê? Eu sou a louca dos comentários. Eu tenho que falar pra vocês que eu sou a louca dos comentários. Todo comentário que as pessoas falam de mim, de qualquer coisa, até de assuntos que não tem nada a ver comigo, discussões, eu fico lendo, gente. Então, olha, escreve que eu vou ler tudo, eu vou ler tudo. E só, tá? Eu dei essa passadinha rápida aqui só pra poder falar do nosso quadro novo. Eu vou ficar mais calma, tá? Então, beijo pra vocês. Tchau, Ariana. Tchau, tchau. Tchau, Anaíra. Vamos aguardar ansiosos, sim, esse quadro, que inclusive ela já tá preparando ali o conteúdo, como ela falou, e eu tô gostando tanto que eu já quero participar desse primeiro vídeo, tá? Aí os próximos eu já não vou participar mais, que eu vou deixar a cargo dela. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, porque eu gostei bastante, eu tô muito contente, inclusive, muito feliz mesmo. E não esquece, gente, curte aí, como ela falou, ativa o sininho para receber a notificação, tá? Então, até a próxima. Tchau!